Hoje está tratando projeto que aborda a mudança, a atualização na tabela do IPTU. Está em tramitação na Câmara de Vereadores, hoje o dia agitadíssimo na Câmara, mas para discutir outro tema que é o plano diretor, mas deve entrar na pauta este ano ainda, antes do recesso, o projeto do IPTU. Vamos falar de bairros aí, hein? Como é que nós estamos, onde é que vai mudar, quanto que vai aumentar, o que nós temos aí? Os senhores aí estão com tabelas, gráficos, planilha Excel, está todo mundo bem preparado aqui, então vamos lá. Renato, todo mundo que estiver fora do IPTU social vai aumentar. Então não adianta, não interessa em que bairro tu estás, a Prefeitura tem feito uma informação seguinte, alguns vão subir, outros vão cair. Tá, mas isso é muito genérico. A verdade é que, estando dentro do IPTU social vai cair, todos os demais vai subir. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. IPTU social é bairro, isso é importante explicar. IPTU social é bairro ou é renda? Não. IPTU social é uma linha definida nos anexos da lei. Aquela linha que a gente viu são zonas eleitas. É bairro, região. Zona especial de interesse social. Não, bem menor que um bairro. Não, quer dizer assim, uma região, é uma área delimitada. Às vezes é apenas quadra, né? Como a gente viu aqui. Isso. E às vezes não, às vezes é dividido que o vizinho vai pagar e uma pessoa vai pagar e outra não. Vizinhos de porta, tá? Então isso vai gerar um problema maior. E esse IPTU social, ele é valor de? R$20. R$20. Tá. E quando falamos de até 5 salários mínimos, renda de até 5 salários mínimos, aí é isenção total. Total. Exatamente. Independentemente do bairro. Aposentados, pensionistas, portadores de doenças graves, cardiopata, posso morar... Pode morar na beira-mar e você vai, se você for cardiopata, você vai ser isento. Tá. E receber 5 salários, claro. Isso. Mas aí, se você declarar isso, né? Depois tu te explica qual é a Receita Federal. Claro. Tá, o que mais nós temos aí? Vamos explicar por bairros. Beira-mar, como é que fica? É que assim, a gente separou alguns valores aqui. A planta, hoje, para fazer um comparativo de quanto vai subir, eu peguei aqui um imóvel na Ferreira Lima. Onde é? No centro? No centro. Entre o Ipo e a Mauro Ramos. A área nobre da cidade. O metro quadrado ali está avaliado hoje pela Prefeitura do terreno em R$900 e poucos reais. Pela nova tabela vai para R$2.500. Então, assim, é bom que a gente entenda qual é o resultado disso. De 900 para 2.500. Então é uma subida bem significativa. Esse imóvel sobe 100% do IPTU dele, sendo 65% nesse ano e sendo os outros 35% em 2015. Então os 30% que a Prefeitura diz que vai aumentar é 30% da renda dela. Não que cada um vai ter um aumento de 30%. Arrecadação municipal. O aumento vai variar entre 50% e 250% já em 2014. Não, na tabela da lei está isso, né? Ela começa em 50%, os limitadores até 250%. De pegar um gancho aqui no que o Vicente levantou, nesse aspecto do aumento de 65% em 2014 e o restante seria em 2015. É que o projeto de lei, pelo menos eu quero mostrar aqui uma convicção pessoal minha, não se pode dizer que a nossa tabela não teve nenhum fator de atualização de recomposição. Há 17 anos ela não era atualizada a tabela, a nossa planta genérica de valores. Ela vinha tendo sua representação através do IPCA, através do decreto do chefe do Poder Executivo. Sendo, vamos dizer assim, tendo o reflexo do impacto financeiro, inflacionário. Até porque os tribunais superiores assim permitem que se faça por decreto. Agora, neste último ano, até para que a população tenha conhecimento, eu vou reputar assim, por ato de coragem do nosso prefeito municipal, ato de coragem, porque quando a gente fala de tributação e aumento da carga, é um ato de coragem, um ato que tem reflexos políticos. Mas como administrador ele tem que assumir essas funções e aqui eu acredito que o projeto de lei ele vem em boa hora até para pacificar certas situações. Primeiro, o IPTU social é um IPTU que se vem utilizando em grande parte do mundo nesse sentido. Eu só achei que o valor de R$20 foi um pouco aquém do que se esperava e essa forma, como o Vicente bem levantou, até na própria imagem, a imagem ela apresenta uma interferência em imóveis de grande valor, mas também deixou a descoberta alguns outros imóveis. Não tenho dúvida que a Câmara ou a própria Prefeitura vai fazer essa adequação.
Quanto às isenções, isso é natural que se tenha. Agora, o que eu verifico, e aí é que a discussão eminentemente técnica e não política, sobre a questão do aumento dos valores. Eu fiz questão de fazer um levantamento e em algumas zonas, principalmente ali perto um pouco depois do McDonald's, Beira-mar ainda. Na beira-mar, o valor vai para 9.331 metro quadrado. Pronto, 74 metro quadrado. Quanto é que era, hein? Vocês têm a informação? Eu acredito que não chegava a R$1.000. Eu não posso dizer porque eu tentei, através de levantamento de valores, aumento para fazer, e não esqueçam que ali também tem a progressividade da alíquota. Jurerê Internacional, na Vila dos Búzios, que é uma zona de alto valor, sim, extremamente nobre, será de apenas 1.648,98. Essa é a tabela que foi encaminhada. Já na Rio Branco, R$6.800, o mesmo 6.897,37, o mesmo se dá na Otton Gama 10. Nessa comparação, então, aí, um trecho da Beira-Mar com também a Rio Branco estão muito mais valorizados, tiveram uma valorização, uma atualização mais acentuada na planta de valores do que em Jurerê Internacional, né? Interessante. Muito mais. Muito mais, hein? Muito mais. Vou fazer um gancho enquanto o Diogo procura mais algumas discrepâncias ali. A do Pargos, que também seria... Qual bairro? Qual região? No Jurerê Internacional. Avenida dos Pargos. Pargos. 2.612. Enquanto na Beira-Mar para R$9.000. E o restante da Beira-Mar ficou em torno de 6.000, 8.000. Eu acredito que aí possa ter alguma distorção e tem que ser verificado. Eu espero que a Câmara dê uma olhada. Do ponto de vista técnico, Diogo, pode até me corrigir, tu és mais especialista do que eu na área, mas as decisões pacificadas nos tribunais superiores, como o Diogo colocou, para a revisão de valores é apenas a recomposição monetária da tabela. Né? Para refazer a tabela tem que ser através da lei complementar, como está sendo feito nessa tramitação. Mas aí o Vicente trouxe uma outra questão. O aumento ele vai ser progressivo, sendo em 2014 em torno de 65% dessa para esses tabela, específicos. Né? E a lei complementar, ou pelo menos o projeto que vai alterar a lei complementar, ele está dizendo que o Poder Executivo, através de decreto, é que vai dizer a progressividade para os próximos anos. Né? Eu entendo estar aqui uma ilegalidade da lei. Né? Ela já deveria aqui estabelecer quais são os percentuais futuros. Se já vai ser tudo em 2015, 2016, 2017, e não deixar ao bel prazer do chefe do Poder Executivo, que é, na minha opinião, uma ilegalidade técnica, que o Diogo colocou a questão técnica, o Vicente também trouxe essa questão da progressividade através dos anos. Né? Então, a meu ver, já são duas aí, né? Uma afronta ao livre exercício profissional, e a própria regulamentação de um setor profissional, e agora essa questão de reservar ao chefe do Poder Executivo, está lá no parágrafo 3º do artigo 2º. Do artigo 2º, obrigado, Diogo, né? Que traz essa prerrogativa ao chefe do Poder Executivo. Então, uma ilegalidade latente aqui. Que você aponta, né? Exatamente. É uma situação que no âmbito técnico-jurídico, é de grande indagação, principalmente da sua constitucionalidade. Esse artigo 3º, ele possibilitou, então, ao prefeito municipal que fizesse, não vamos dizer, fugindo do princípio da legalidade, através de decreto, que tivesse uma discricionalidade para que chegue naquele teto, vamos dizer, algumas situações até 250% de aumento. Isso. E pode ser até que ele, como ele que vai fazer por decreto, ele pode jogar só na tabela de alguns locais do município. Né? Como essa tabela já tem essas discrepâncias, ele pode ainda, daqui a pouco, só vou autorizar para aquela região específica. Ele tem as faixas de valor venal. E aqui não se vai contra o aspecto administrativo do próprio prefeito, mas no sentido de que essa liberdade, essa discricionalidade não é permitida pela lei. Não por ele, não por se o prefeito vai fazer ou não. Até para pegar. Vamos fazer o seguinte, a gente retoma esse assunto e vamos para as considerações finais daqui a pouco, depois do intervalo, na sequência do Conversas Cruzadas na TV Com. Até já.